Olá, Amadurense falando, é um enorme prazer estar falando com você em mais um bate-papo no canal sobre estratégia de software e a pauta do dia é a containerização de microservices. Talvez vocês já devam estar trabalhando com containers ou caminhando a trabalhar com containers porque é uma experiência única para qualquer profissional de software que traz valor durante todo o ciclo de desenvolvimento. A gente fala de containerização, a gente está falando do melhor uso do teu próprio ambiente computacional e da tua própria experiência de desenvolvimento, né? Então você hoje consegue, com um container, por exemplo, subir um serviço de banco de dados para testar a sua aplicação, sem instalar, sem fazer nenhuma configuração adicional. Então é um grande benefício. Acabou o seu processo, você simplesmente exclui o seu container do seu ambiente. E aí a gente está falando de um cenário que vai funcionar no ambiente Windows, Linux, Mac, ou seja, não importa onde você esteja desenvolvendo, você vai conseguir ter essa experiência. Por isso é fundamental que todos mergulhem no cenário de containerização. A principal ferramenta do mercado hoje é o próprio Docker, você pode usar outras ferramentas também no seu processo de containerização. Trabalho no mercado de software há mais de 25 anos, atualmente sou CEO na DevPrime, uma plataforma para acelerar o desenvolvimento de produtos digitais. Com a DevPrime a gente contribui com a modernização de aplicações, oferecendo um stack e toda uma experiência Cloud Native. Eu gosto muito de falar de containerização de aplicação porque eu já venho da indústria de desenvolvimento de software há muitos anos. Imagina no passado, quando você tinha que preparar um ambiente da pessoa que fosse desenvolver o software, né? Quantas coisas a gente tinha que instalar, quanto tempo a gente perdia para fazer um primeiro setup básico do ambiente da pessoa que estivesse desenvolvendo. Depois, quando você ia colocar em produção, você tinha que alocar um servidor físico para fazer todas as implementações, configurações. Às vezes tinha um problema na máquina também, você perdia tudo. Olha como as coisas eram desafiadoras, né? E a gente era feliz. Então, agora, com todo esse ambiente que evoluiu, primeiramente com o modelo de virtualização, né, de máquinas virtuais, que já foi uma mudança drástica, uma experiência rica, porque você não perdia todo o seu processo, você conseguia persistir aquela imagem daquela máquina virtual. E agora, nós chegamos num conceito mais granular, né, que é o conceito de containerização. E isso sim, a gente conseguiu atingir um melhor uso da experiência computacional, porque eu consigo instanciar um ou vários containers, tá? E serviços de containers diferentes com aplicações distintas rodando dentro daquele, vamos chamar de aquele grid computacional que você tem, aquela capacidade computacional que você tem no seu ambiente. Então, você consegue ter um uso efetivo de todo aquele aparato tecnológico que você reservou para executar o ambiente do seu processo, tá? E aí, se você fala que está adotando um serviço de nuvem, adotando uma solução de clusterização, e aí nós temos soluções que nós chamamos de Cloud Native, baseadas no Kubernetes. Então, os principais provedores de nuvem hoje oferecem uma abordagem de containerização gerenciada. E a primeira opção é a opção direta baseada no próprio Kubernetes. Então, isso é maravilhoso, porque você pode ter a tua instância do Kubernetes on-premise também, tá? Fazer todos os testes, rodar no ambiente produtivo também on-premise. E essa mesma aplicação você vai mover para um ambiente de cloud e vai rodar numa infraestrutura gerenciada de Kubernetes. O que é que o provedor de nuvem faz? Ele te dá os serviços primários do processo, te dá a capacidade de escalar automaticamente o seu cluster. Então, te dá a possibilidade também de atualizar o seu cluster de Kubernetes. Então, te ajuda bastante nessa questão operacional. Ou seja, com uma linha, você executa no seu prompt da ferramenta de comando do teu provedor de nuvem e você vai conseguir criar o seu cluster. Então, é uma experiência fantástica, porque você acaba avançando várias barreiras no contexto de implantação do seu ambiente e oferecendo uma operação produtiva, tá? Com toda a infraestrutura de nuvem suportando o seu ambiente de clusterização. Então, essa piscina onde os seus containers vão ser executados, baseadas no Kubernetes e baseados em critérios de configuração do seu cluster, eles podem se auto-escalar automaticamente. Então, você tem uma experiência fantástica.
E na visão do Kubernetes você pode escalar determinados serviços. Então imagina que você segmentou o teu projeto, por exemplo, de e-commerce, em vários contextos de negócio. E em determinado momento você está tendo uma demanda específica no contexto de cálculo de frete, né? Uma coisa simples que as pessoas esquecem, né? Mas se você não calcular o frete, você não avança, né? Então olha que questão importante. E aí, em vez de você escalar todo o seu e-commerce, né? Como você já fragmentou o seu projeto numa abordagem de microservice, você vai escalar aquela porção específica, que é a porção do contexto de cálculo de frete. E aí você consegue fazer isso automaticamente, através de uma simples política de autoescalabilidade dentro do próprio cluster do Kubernetes. Então, isso é uma experiência moderna de desenvolvimento, isso é uma experiência moderna de operação. E Ramon, como eu coloco, então, o meu container em produção? Super simples também, tá? É fundamental hoje, no momento que você escuta esse podcast, entender que estratégia de DevOps é um item obrigatório na sua jornada de desenvolvimento de software. Então você pode estar usando tanto o Azure DevOps, GitHub, Jenkins, qualquer outra solução de DevOps, tá? Que vai ter um processo de código versionado. Então você vai criar o seu microservice, vai versionar no repositório, imagina que está lá no seu Git. E aí quando você comitar a sua aplicação, você vai configurar um gatilho que vai disparar o processo de DevOps. Olha que bacana. Esse processo de DevOps pode ter várias atribuições, né? Desde validações de segurança, validar a segurança da própria imagem do container. Mas eu estou aqui mais no contexto inicial, onde eu vou criar a nova imagem. Então eu vou criar uma imagem do meu microservice, inclusive versionada, tá? Para eu saber que aquela versão daquela imagem está referida àquela versão desse microservice que eu acabei de compilar, tá? E aí você vai persistir essa imagem em um repositório de imagens privados, porque você não vai colocar essa sua imagem pública lá, por exemplo, no Docker público, onde todo mundo vai conseguir visualizar. Os provedores de nuvem oferecem repositórios privados. Se você estiver trabalhando com o Azure, você tem o Azure ACR, outros provedores de nuvem têm outras soluções, e existem também soluções de terceiros que você pode implementar o seu próprio repositório também de imagens privadas. Mas eu sempre recomendo usar um repositório de imagem presente aí no seu provedor de nuvem, tá? Porque ele já cuida de todo o processo para você e uma preocupação a menos que você tem também dentro do seu projeto. Então, uma vez que você fez o Docker Build, aí você vai publicar essa imagem dentro do seu repositório e ela vai estar disponível para você instanciar, tá? Em qualquer lugar, desde que você, obviamente, tenha as credenciais de acesso. Depois disso, eu preciso de um ambiente para executar aquela imagem e fazer o meu microservice se materializar, né? Aquela mágica de materializar a execução da sua aplicação. Então, eu vou publicar isso dentro de um cluster, tá? E você vai fazer isso também dentro do próprio processo de DevOps. Então, você não precisa fazer isso manualmente. Você pode fazer manualmente, sim. Se você estiver trabalhando com Kubernetes, você vai criar um arquivo de deployment e vai dar um kubectl apply nesse arquivo e vai aplicar para que ele crie, instancie essa imagem dentro do seu ambiente e você vai acessar o seu pod, né? Mas todo esse processo, ele pode ser feito automatizado. E aí é a mágica, né, do processo de DevOps, a mágica de uma experiência moderna de desenvolvimento, porque você diminui os erros humanos. Então, todo o processo que você tem que fazer manualmente, você transforma numa estratégia de DevOps automatizada que pode incluir a criação do seu próprio cluster, tá? E é outra coisa bastante importante dentro desse novo ambiente, dessa nova plataforma de trabalho, onde a sua infraestrutura é totalmente programável via código e versionada junto com o seu projeto. Então essa é uma experiência também bastante interessante e é um fruto de outros bate-papos que nós vamos promover por aqui. Falando sobre a containerização, então a partir do momento que eu tenho a minha imagem, eu pego essa imagem aí, faço o deployment dessa imagem dentro do nosso cluster. Quando eu faço isso, eu já posso configurar também previamente ou durante esse processo a política de escalabilidade que pode envolver CPU, memória
Ou eu posso usar recursos adicionais, né, como o próprio Queda, que é um recurso bastante interessante, que eu vou conseguir ter estratégias adicionais de escalabilidade. Por exemplo, baseadas em eventos. Eu estou discutindo com você uma estratégia de microservice, né? E as aplicações se comunicam entre si. Então eu tenho um RabbitMQ, eu tenho um Kafka, enfim, uma solução de streaming no meio que cuida da intermediação e propagação desses eventos. Eu uso uma abordagem de Event Driven Architecture dentro dos meus microservices. Então os microservices emitem eventos e esses eventos são capturados por outros microservices que processam a execução aí do negócio. Porém, eu posso monitorar esse comportamento de negócio através de práticas suportadas pelo Queda e definir uma escalabilidade antes mesmo da minha própria CPU e memória chegar ao limite, que são parâmetros também de configuração que você tem no seu ambiente. Então, é uma visão para você entender o quanto rico está esse ambiente, tá? Ou seja, eu posso analisar um determinado comportamento de negócio e, baseado nesse comportamento de negócio, tomar uma decisão de escalar antes da própria demanda de escalabilidade se concretizar. Então, isso faz com que eu consiga já provisionar de forma antecipada. Isso é muito bom, tá? Para você provisionar um container, você vai ter um container em segundos. Mas se você está falando de um ambiente, né, de alta carga, alto tráfego, talvez você tenha que provisionar o próprio cluster também e outros serviços, né? Então, você consegue tomar decisões antecipadas e oferecer uma experiência digital. Todo esse trabalho que nós temos é para oferecer uma experiência digital para os nossos clientes. E eu gosto muito de chamar a atenção, porque nós, como profissionais de tecnologia, como agentes de transformação, nós estamos trabalhando para quê? Para oferecer essa experiência digital. E a gente tem que se preocupar em ter uma experiência digital de trabalho também. E isso envolve como construir o seu software. Esse é o maior desafio. Nós temos um poder computacional de cloud fantástico. Eu dei um exemplo agora onde eu consigo ter um caminho super acessível, né? Containerizar uma aplicação e colocar no ambiente produtivo, responsivo, que vai atender um cliente ou 1 bilhão de clientes, tá? E aí você vai definir estratégias adicionais de escalabilidade para ter uma melhor experiência aí no seu processo. Hoje no provedor de nuvem eu consigo ter vários serviços, né, disponíveis que envolvem tanto banco de dados, outros serviços gerenciados que eu posso adicionar ao meu processo também. Todo esse ambiente de cluster é gerenciado pela plataforma do provedor de nuvem. Então, são vários caminhos que facilitam a minha operação. Tem os serviços de filtros de segurança, de WAF, para poder filtrar os acessos que estão chegando também, direcionadores de tráfego, redundância geográfica. Então, existe uma série de processos que eu consigo adicionar conforme características e demandas do seu negócio. E vocês precisam se conectar com essas discussões, porque é a experiência digital que vocês têm que ter internamente para depois oferecer a transformação dos negócios. Então, se envolver com esse novo ecossistema de tecnologia, ponta a ponta, é fundamental para qualquer profissional que esteja contribuindo com a transformação. Senão, você vai simplesmente ficar tentando fazer do mesmo jeito, né? Tentar replicar ambientes, tentar replicar data centers do on-premise no cloud e não vai ter resultado, tá? Você vai ter uma escalabilidade limitada, você vai ter um alto custo de manutenção, vai ter um alto custo operacional, porque praticamente você está replicando os processos. E aí é o caminho que a gente tem que estar sempre revendo. Quando a gente fala de containerização de aplicação, a gente está falando em definir um microambiente, né? Então, numa visão macro, onde você tem um servidor, uma máquina virtual com todo o espaço alocado para aquele recurso, no ambiente de containers, não, tá? Então, você trabalha muito com o limite de CPU e memória e você precisa projetar uma aplicação resiliente, reativa para esse contexto. E esse contexto casa muito bem com essas discussões de microservices, onde a gente segmenta os contextos de negócio e implementa estratégias de arquitetura, estratégias de observabilidade,
para eu ter visualização do que está acontecendo na minha aplicação. É fundamental, né, já que esse ambiente está containerizado. Eu não tenho a telinha do servidor para ficar acompanhando, né? Eu vou estar rodando em uma réplica ou milhares de réplicas. E aí, se você tem vários serviços diferentes, você vai ter milhares de réplicas dos serviços diferentes executando a operação de vocês. Então, você não tem telinha, tá? Você vai capturar esse stream de logs usando ferramentas que vão pegar o output do container, tá? Então, a gente tem coletores instalados no seu próprio cluster que fazem isso para você. Não precisa mudar nada na sua aplicação. Então, você vai fazer essa coleta desse stream de dados, que são os logs, que precisam ser logs estruturados e com padrões distribuídos, porque uma transação ela pode começar em uma réplica, terminar numa outra réplica de uma outra microservice e seguir o fluxo de negócio, que você não sabe nem por onde está passando, tá? Porque você tem uma abordagem completamente desacoplada, onde cada responsabilidade executa o seu processo. E aí, você precisa capturar esses logs, então esses outputs precisam ser coletados do seu serviço, né? E isso é feito no cluster. E depois você centraliza esses logs em um provedor para isso, pode usar ferramentas como o Elastic e ferramentas de terceiros que fazem isso. Todas as ferramentas estão se adequando para esse tipo de cenário. E você vai montar consultas em cima desses dados que foram coletados. Então você consegue, por exemplo, e aí você tem que ter preocupações na sua arquitetura, né? Que é gerar primeiro um log que consiga ser indexado, um log que seja padronizado, um log que seja distribuído e que tenha um rastreamento, tá? Então, se acontecer qualquer tipo de problema na sua API, por exemplo, você pode retornar esse trace na sua API e consultar. É o CPF daquela transação do cliente, tá? Então, cada transação tem que estar relacionada a um CPF, considere o exemplo, né? Para eu conseguir indexar e encontrar. Então, se você tem logs distintos em réplicas distintas que estão acontecendo de formas assíncronas, tá? São processos que estão executando a sua operação e você depois coleta isso, você pode indexar e rastrear. Então, você vai colocar um ID, por exemplo, dessa transação e você vai saber exatamente por onde passou o seu processo, independente do microservice que esteja rodando. Isso é muito importante, as pessoas ficam muito confusas com isso. Primeiro que é um paradigma, né, a ser vencido, que é aquela visão que as coisas têm que acontecer aqui perto do meu olho, tá? E não é dessa forma que você vai sobreviver num ambiente de sistema distribuído, tá? Então, tem que romper alguns paradigmas. E o outro lado é você entender, de uma vez por todas, que esse é um tema maduro há décadas, tá? Não surgiu com microservices, porém a gente está discutindo dentro de um contexto de microservices, mas o contexto de, por exemplo, de rastrear uma transação distribuída é existente há muitos anos, porque o desafio já existiu, tá? Se você não implementava, é um déficit do seu projeto. Porém, agora ele se tornou um item obrigatório, tá? Imagina que o Google instancia bilhões de containers, né, dentro da sua operação. Você consegue hoje subir um container em segundos. Não usou mais esse container, você vai descartar. Ou seja, aquela visão de máquina virtual do meu servidor não existe mais, acabou. E você não tem mais uma plaquinha com o nome da máquina. Você já viu em algum lugar? Tinha até regras, né, para botar o nome das máquinas, o nome dos... Não, acabou. Desapega, tá? A gente está em um outro momento, em uma outra experiência, e você precisa colaborar, tá? Durante todo o ciclo de desenvolvimento, para que você tenha essa experiência digital. Esse é o fato. Então, não adianta você tentar empacotar uma aplicação gigante dentro de um container que você não vai ter uma boa experiência. Então, você precisa projetar uma nova aplicação para ser containerizada. E aí, quando você projetar essa nova aplicação, você tem que tomar algumas preocupações. Primeiro, essa aplicação não tem que ter estado, né? Tem que ser totalmente stateless. Por quê? Um processo pode começar em uma réplica e, eventualmente, continuar numa outra réplica, tá? E ela tem que continuar como se nada tivesse acontecendo, porque você precisa escalar, tá? Essa é a visão padrão. Você pode começar, por exemplo, com uma instância, uma réplica, ou com mais de uma, e definir uma política e daqui a pouco está com 100 réplicas executando daquele mesmo microservice, atendendo o seu negócio.
criando uma experiência rica para o seu cliente. E numa eventualidade que você precisar rastrear esse processo, você tem que ter essa camada de observabilidade. Obviamente, existem outras ferramentas que vão monitorar o seu próprio ambiente de cluster, tá? Desde Prometheus, Grafana e outras ferramentas de APM de mercado. Os provedores de nuvem também oferecem suas ferramentas. Tem ferramentas de terceiros também. Não é o objetivo entrar nesse detalhe, mas é importante você saber que assim, é um assunto amplamente discutido, tá? E rico, ou seja, tem muita solução disponível no mercado para você adotar caso a caso, tá? Depende do escopo do projeto, depende de como você planeja fazer o seu fluxo de investimento para você ter soluções. Mas o item básico é você estar pronto. E para estar pronto, você tem que se preocupar com a sua aplicação. Então, 2 limites básicos aí são fundamentais. Limitar o consumo de CPU e limitar o consumo de memória. Não adianta, senão você vai reescrever VMs dentro de containers, e isso não existe, tá? Isso é você tentar usar de forma indevida, seria a melhor palavra, esse tipo de contexto. Por quê? Você tem um problema que você não resolveu e está tentando resolver na containerização. Obviamente, você vai ter mais problemas ao tentar fazer isso, tá? Então, você precisa repensar o seu ciclo do projeto como um todo, a sua experiência de desenvolvimento, para usufruir, ou seja, para digitalizar a sua digitalização. E aí é a grande pegadinha que as pessoas acabam escorregando. As pessoas querem usufruir dos benefícios finais, oferecer novas experiências, sem rediscutir como está desenvolvendo o software. E aí é o grande gargalo que você vê muitas empresas batendo no paredão. E aí você entra para consumir um serviço dessa empresa e não entende que eles têm dinheiro, que eles têm capacidade técnica e não conseguem avançar. Por quê? Porque paralisou na modernização, paralisou no modus operandi de como está usando a tecnologia. Por isso, as empresas estão passando a reagir, perceber essa ineficiência operacional e passando a reagir para fazer uma transformação. Porém, essa transformação interna, ela tem que acontecer ponta a ponta, tá? E discussões de desacoplamento, discussões de implementação de serviços, discussões baseadas em eventos são fundamentais também para você modelar esse novo negócio digital. E quando você trabalha com a abordagem de Event-Driven Architecture, você vai ter outros benefícios, como capturar esses fatos de negócio em real time, que é uma outra discussão para a gente falar sobre insights, sobre tomadas de decisão em tempo real, que você captura também para isso. Aqui a gente está falando de containerização, está falando um pouquinho de microservices, né, para você refletir sobre esse novo ambiente, que assim, eu fico empolgado, porque eu vivi, tá? Eu posso falar para vocês, eu vivi muito do nosso mercado de tecnologia, trabalhando há mais de 25 anos, né? Desde quando a gente instalava um servidor e algum arquivo ficava preso, você tinha que reiniciar o servidor para poder remover aquela dependência que estava presa. Nossa, é muita coisa que a gente tinha no passado, né? E aí uma coisa interessante, quantas vezes eu lidava com um cenário onde o servidor de aplicação simplesmente paralisava e parava de responder. Aí você olhava para a máquina, estava tudo bem, mas mandava um request, esse request se perdia. Então, você tem hoje, no ambiente de cluster, o controle de health check, né? Esse controle vai verificar se o seu serviço está respondendo. E se aquele container, por exemplo, que está lá ativo, parar de responder, o próprio cluster vai destruir esse container e vai colocar um zerinho, um novinho, carro zero, para atender o seu cliente. Olha que coisa bacana, né? Então, muitas preocupações que até você tinha no passado estão resolvidas automaticamente. E aí, você define a escalabilidade daquele serviço e ele vai definir a escalabilidade do seu cluster como um todo, do cluster de onde está rodando o seu ambiente. Hoje você consegue, dentro dos ambientes de nuvem, executar também o seu microservice em outras caixas, né? Fora a do Kubernetes, que é o que eu recomendo para você, tá? Ponto. Mas você consegue eventualmente executar em outras caixas, tá? Então, como a tua aplicação,
partir do momento que ela está containerizada, então os provedores de nuvem oferecem, por exemplo, uma instância de container que você consegue executar aquele microservice, servidores de aplicação que você consegue executar aquele microservice e outras abordagens. Você pode até subir uma máquina virtual, né? A moda antiga, cria lá uma máquina virtual e abre um Docker, instala um Docker você mesmo e roda essa aplicação lá também, tá? Mesmo estando containerizada, você vai executar manualmente, mas é completamente necessário, tá? É só para você fazer um teste e ver a execução. E eu sempre recomendo você usar o serviço de Kubernetes por oferecer uma experiência, tá? Ponta a ponta e do ponto de vista de custo, vai te trazer um melhor custo, tá? Porque à medida que você for colocar mais microservices e executar, o teu custo como um todo vai ser mais barato. Mas se você tem só um serviço, não tem experiência nenhuma, você pode até fazer um teste em um outro modelo também e em determinado momento você portar para um ambiente totalmente preparado para isso, né? Eu gosto muito dessa visão do Kubernetes de oferecer uma piscina que engloba todo o teu poder computacional e você vai jogando os seus containers lá dentro e você tem um gestor, né, desse processo. Então, o gestor do Kubernetes cuida dessa gestão. Te dá também logs internos de processamento, logs de monitoria. Então, existe uma série de controles disponíveis para facilitar a sua operação. Então, a operação hoje, ela está muito rica. E aí, onde é que está sido o gargalo? Acreditem em como nós estamos desenvolvendo o software. Outro gargalo é tentar trazer aplicações de qualquer jeito para um ambiente containerizado, né? Então, pega uma aplicação gigante, monolítica gigante e quer containerizar essa aplicação, tá? Talvez seja melhor você buscar um outro caminho para dar uma sobrevida a essa aplicação. Eu entendo, tá? Sou solidário com você. Mas não tenta fazer muita mágica. Se você tem uma aplicação legada gigante, tenta manter ela usando uma outra abordagem, né? Deixa ela na VM. Ela gosta tanto de uma máquina virtual, né? Deixa ela presa com aquela máquina virtual, coloca uma escalabilidade naquelas máquinas virtual, coloca um load balance, faz outras coisas, tá? Para dar uma sobrevida ao software legado. E se preocupa em repensar a sua estratégia de software para que você realmente tenha o melhor benefício de um ambiente containerizado, tá? E quando a gente está falando de containerização, a gente consegue ter os nós do cluster, máquinas muito pequenas, porque você vai fazer aplicações enxutas, tá? E essas aplicações enxutas, você vai desenvolver um microservice, você vai tratar aquele contexto, e aí você vai dividir essas responsabilidades, você vai ter até uma visão de consumo, de custo operacional por cada contexto de microservice. Isso é muito bom, porque você sabe até quanto cada área da sua organização custa, né, dentro do processo, até na visão computacional. Então a gente consegue ter bastante gestão baseada nessas novas práticas modernas que nós temos, que envolve todo o contexto, desde quando você desenvolve software, desde quando você empacota no processo de DevOps, roda seus processos de teste, segurança e dá um apply dessa containerização no ambiente produtivo e tem o seu ambiente de gestão do produto digital, né? Então você vai operar esse novo ecossistema e você precisa usar novas ferramentas. Como eu falei, você precisa capturar o log, você precisa capturar o que nós chamamos de trace distribuído. Então, essa é uma outra questão importantíssima, tá? Nós no DevPrime, por exemplo, adotamos o protocolo chamado OpenTelemetry, tá? E aí, quando você constrói um microservice com o DevPrime, você já tem todos os aceleradores habilitando o OpenTelemetry e você pode usar ferramentas de terceiros que se conectam por meio do protocolo OpenTelemetry para acompanhar um trace distribuído. O que é um trace distribuído? É quase que uma visão que você tem quando você junta todos os logs e faz uma rastreabilidade por onde passou o processo. Você vai ter uma visão gráfica estruturada desse mesmo processo, tá? Então esse é o trace distribuído que as ferramentas estão adotando também no mercado. Então você tem que se preocupar com o log, com o trace distribuído e você pode usar métricas também, tanto na sua aplicação e capturar métricas também pelo Prometheus e outras soluções oriundas do seu próprio cluster. Então, você tem hoje um ferramental que envolve camadas de desenvolvimento, porque se você não habilitar durante o desenvolvimento preocupações de observabilidade,
preocupações de ter um trade distribuído, você não vai dar ferramentas para os gestores, o time de SRE, que cuida dos produtos digitais, que cuida da disponibilidade do seu serviço, de conseguir acompanhar, tá? Existe uma métrica muito importante, tem até baseada no livro Accelerate, que é o seguinte, como gerir, né, o tempo de indisponibilidade do seu serviço. E uma das práticas importantes é justamente habilitar, né, não somente ter ferramentas, mas como o seu sistema reage, né? Do momento que você identifica um problema até o momento que você corrige o problema e coloca novamente em produção. Então, muitas vezes, né, as pessoas esquecem dessas camadas. Olham simplesmente para uma ferramenta de monitoramento, para uma ferramenta que vai te dar indicadores se o seu negócio está disponível ou indisponível, mas esquece que se você não estruturar, né, a arquitetura da sua aplicação com um código-fonte desacoplado, né, padronizado, testável, você vai ter dificuldade, né, em encontrar e corrigir um problema. Da mesma forma, se você não tiver um log estruturado que te dê a rastreabilidade, né, por onde passou todo o processo, até onde aconteceu o problema, qual foi o problema, tá, o detalhe do problema, como você vai encontrar isso? Então, é um ponto de reflexão para vocês, tá? Então, se o seu negócio digital está indisponível, eu gosto muito de falar, né? A lojinha para de faturar. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que parar de faturar. É a imagem da companhia, tá? É a percepção que o cliente tem do seu produto digital. É a percepção desse cliente que vai ignorar a sua empresa e vai buscar uma outra empresa concorrente, porque você não consegue manter o seu produto digital disponível, tá? E o grande desafio hoje no mercado é disponibilidade, é ter presença digital, tá? O cliente busca essa presença digital onde quer que ele esteja. Então ele vai estar conectando com diversos caminhos, né? Vai estar conectando pelo seu dispositivo móvel, pelo seu dispositivo vestível, pela sua televisão da sua casa, enfim, vai fazer o óculos dele se conectar com a sua plataforma. Não importa, tá? Você tem que oferecer um meio de conectividade e estar disponível. E numa eventual falha, você tem que ter um rápido caminho de recuperação. Numa eventual demanda, você tem que ter a capacidade, né, de atender aquela demanda durante aquele período e depois reduzir a sua capacidade computacional, obviamente, para você ter um menor custo na sua operação, tá? Porque não basta simplesmente colocar em produção e esquecer. E para reduzir esse custo computacional, né, nós precisamos também projetar o nosso software desde o início, tá? Lembra que a nossa parede é sempre CPU e memória, né? Então eu preciso me preocupar primeiro com a modelagem do negócio, depois entrar nas discussões de arquitetura e desde o início, fase zero do processo, fazer análise de performance dentro da minha aplicação, analisando CPU e memória, depois análise de performance da aplicação executando no ambiente produtivo, tá? Porque uma coisa é quando você roda um analisador de performance dentro aqui do teu ambiente controlado. Outra coisa é quando você gera comportamentos de teste de carga, como esse teste de carga chega, você precisa analisar todo esse processo para entender como a sua solução vai reagir com 1 ou com 1 bilhão de clientes. E esse é o ponto-chave da discussão. Fazer teste de carga, fazer análise criteriosa de performance, se preocupar com as implementações, para que você também tenha performance, né? Porque a performance ela não é oriunda de um produto desse supermercado que você compra, aperta um botão, eu quero ter performance, e aperta o botão e vai ter performance. Não é assim que funciona, tá? É uma preocupação raiz, é uma preocupação, assim como qualidade, é uma preocupação que você tem que ter já no início, no D0 do seu projeto de desenvolvimento. Adicionalmente, passar a adotar também serviços de caching em várias camadas para melhorar essa experiência no seu processo. E um outro assunto que não faz parte dessa discussão, mas é relevante, é segurança, né? Então, eu falei performance, chamei atenção aqui para segurança, chamei atenção aqui também para você se preocupar com esse ecossistema desde o início. Então, eu vou containerizar uma aplicação, eu preciso projetar essa aplicação para ser containerizada. E é essa uma discussão, e ter sempre em mente
uma visão cloud native, tá? Ou seja, essa aplicação que vai ser containerizada, ela pode ser executada dentro de um cluster no Azure, na AWS, no Google Cloud, no Oracle Cloud, no Kubernetes On-Premise, tá? Naquele Docker, dentro da sua máquina virtual, numa instância de container, enfim, seja qual for o ambiente. Para vocês terem ideia, por exemplo, tanto a Microsoft quanto outros players estão oferecendo uma espécie de uma instância do seu pod, né? E aí, através dessa instância, no caso do Azure, é o Azure Container Apps, você consegue ter uma instância do pod sem se preocupar com o seu cluster Kubernetes. Então, você vai contratar uma abordagem serverless desse processo e colocar o seu microservice dentro de uma abordagem totalmente serverless, tá? Que é um assunto também bem interessante para a gente discutir e vocês entenderem, né, alguns paradigmas de discussões serverless e até entenderem o quanto, né, hoje esse assunto está com um horizonte muito mais 360 graus, porque os próprios provedores de nuvem estão oferecendo vários serviços. Eu posso ter um banco de dados serverless, eu posso ter uma API serverless, um API Gateway, eu posso ter o meu própria instância que vai rodar o meu pod do meu microservice serverless. Então, são recursos que estão disponíveis, tá? E é sempre relevante, eu sempre vou lembrar a vocês que, a depender do tamanho do projeto, é muito importante ter um profissional de cloud dedicado para ajudar nas discussões. Tanto de projeto de cloud, é uma das falhas que as empresas mais cometem, simplesmente saem criando serviço por ser tão fácil criar um serviço, né? E não fazem um projeto de cloud efetivo. Depois reclamam, tá? Depois vão botar culpa no serviço de cloud, porque simplesmente não sabe usar. Então, ter um profissional de cloud ajuda vocês, tanto na discussão do projeto, tá? Quanto na discussão de ter uma redução do custo computacional. Porque muitas das vezes, o simples fato de a gente criar sem planejar vai nos levar a um maior consumo. E existem estratégias dentro do modelo de cloud que, planejando, você vai conseguir definir uma rota, né? Uma estrada tão eficiente quanto outras e que te traga sempre um melhor custo computacional. E isso vai sendo ajustado, tá? Porque o negócio é dinâmico. A partir do momento que o comportamento do negócio mudou, você tem que dar uma revisada na sua estratégia também. Então, tenha sempre em mente também esse tipo de discussão tratada num fórum específico com o profissional de cloud, uma outra discussão num fórum específico com o profissional de segurança, a depender, obviamente, né, das características do tamanho do seu projeto. Isso não impede que você crie o seu projeto de forma alguma, tá? Eu estou dando um contexto, uma visão maior, eu acabo conversando com times, equipes muito grandes, empresas que desenvolvem projetos grandes, e aí eu trago para vocês essa visão e essas preocupações também, porque em determinado momento você faz o teu projeto se torna grande, ou você muda para um outro projeto grande, e é importante entender e com muita atenção essas discussões, tá? E são pilares, né? Você tem que ter um pilar da sua estratégia de desenvolvimento, um pilar da sua estratégia de DevOps, um pilar da sua estratégia do projeto de cloud, segurança. Se você tem um produto grande de e-commerce, um produto grande digital, você tem que ter uma estratégia de performance contínua, tá? Durante todo o ciclo de desenvolvimento, ainda na área de arquitetura e até numa liberação no produto, né? E essa é uma das práticas que você incorpora já na fase de DevOps. Ou seja, você está soltando um produto, você pode fazer um deployment desse produto, jogar em produção, rodar um primeiro teste de performance e medir, tá? E aí, eventualmente, no cenário mais crítico, você pode fazer uma segunda medição com a mais acompanhada, tá? Para ver, com um teste mais complexo, para ver se aquelas implementações estão impactando, tá? E eu falo sempre, lembra sempre do Ramon Durães e me marca lá no LinkedIn, compartilha esse bate-papo, que é muito bom conversar com vocês. Uma linha de código define o futuro do seu negócio. Lembra disso. É a frase do Ramon Durães. Marca lá no LinkedIn, compartilha nos seus grupos esse bate-papo também, porque é muito relevante a gente discutir toda essa visão, todo esse poder, essa capacidade que a gente tem, né, hoje e usar, né, da melhor forma para buscar ter uma evolução contínua nos nossos resultados.
Então, lembra sempre de compartilhar também esse bate-papo com outras pessoas para a gente trazer mais insights. Quem tiver alguma sugestão de tema, me manda no ramondurans@devprime.tech. Pode mandar comentários sobre esse bate-papo, outros bate-papos. Participa também pelas redes sociais. É muito bom interagir com vocês e pegar novas ideias para discutir. E esse assunto aqui ele é muito grande, tá? Eu comecei falando de containerização, fiz um highlight em alguns pontos aqui porque são importantes, às vezes a gente acaba esquecendo, tá? Mas eu quero me concentrar sempre nessa visão desse momento agora da implementação do software, tá? Então, o que define bastante o sucesso aí na sua containerização e nesse novo ambiente rico que nós temos, que para mim assim é premissa zero para todo time de desenvolvimento ter um ambiente containerizado localmente para testar os seus serviços e depois entrar no processo de DevOps para seguir desde a homologação até no ambiente produtivo, porque vai ter uma agilidade muito grande, né? A gente fala muito hoje em agilidade. Se a gente não criar um ambiente ágil também, a gente não vai ter agilidade, né? E parte dessa agilidade vem de como você constrói o seu software, tá? Dá trabalho, né, fazer certo. Dá trabalho. Mas dá muito trabalho ficar remendando, né? Ficar resolvendo o problema. Quantas vezes as aplicações vão e voltam por bugs, por implementações, enfim. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, tá? E aí, é muito mais caro ainda fazer um deploy ineficiente, sem performance, que não entrega uma experiência, porque no final do dia vocês vão prejudicar a operação como um todo. Então essa preocupação de redesenhar os processos de negócio, desacoplar ainda na discussão de negócio é fundamental. Depois você tem que trazer essa incorporação para a sua arquitetura, tá? Padronizando essa discussão, seguindo padrões, se preocupando com performance. A arquitetura é fundamental para a preocupação com performance. Use ferramentas que vão te ajudar ainda durante aquele estágio de desenvolvimento do seu sprint a fazer uma análise de performance. Ver se essa implementação que vocês estão fazendo está incrementando ou não, né, a questão de performance. Porque pequenas decisões, vocês não têm ideia, tá? De coisas que eu já vi, afetam gravemente a performance. Efetivamente, você pode ter um bug numa linha de código que vai afetar pelo bug, você pode ter um bug que pode afetar a performance, tá? A regra de negócio está ok, mas a implementação que está lá pode gerar uma alocação de CPU, uma alocação de memória desproporcional. E o que é que vai acontecer, tá? Isso é muito bom no ambiente de container porque o problema acontece muito rápido. Então, o teu container vai começar a reiniciar, porque o cluster vai perceber que aquele container está ultrapassando os limites computacionais alocados ali e vai reiniciar. E você vai começar a monitorar também essa anomalia. Mas não espera chegar nesse ponto, né? Esse é o ponto crítico do problema. Você tem que atuar na origem do desenvolvimento. Outro ponto muito importante dentro do contexto desse sistema distribuído além dessa questão que nós já colocamos de observabilidade, é a questão efetiva de você se preocupar com cenários de instabilidade dos serviços, né? Para com essa ideia, né? Que existe um mundo computacional perfeito, que você não vai ter nunca uma estabilidade no seu serviço. Então, esse é um paradigma que vocês precisam vencer, tá? E existe uma porção dessa preocupação que tem que estar dentro das suas implementações. Então, a sua abordagem de implementação de microservices tem que seguir uma linha de abordagem reativa, tá? Então, a aplicação tem que ter uma abordagem antifrágil. Então, aconteceu uma indisponibilidade de algum serviço que o seu microservice está usando, o seu microservice tem que ter um processo autônomo que cuida desse processo. Senão, a sua aplicação vai simplesmente crashar e aí o seu container vai ficar em loop reiniciando, tá? Ou vai dar uma disponibilidade do serviço e você não vai ter nenhum processo de fail fast para avisar imediatamente para o seu cliente que você teve uma falha, tá? Então você tem que ter um controle, desde o seu controle de exceção, tá? Tem controles de processos de retry, controles de processos de circuit break, controles de resiliência, né? Imagina que você vai emitir um evento e a sua plataforma de evento está indisponível. O
que você vai fazer? Você vai perder esse evento? Seu negócio vai deixar ele saber que acabou de acontecer um pedido e aí não vou mais processar pagamentos? Como é que você vai lidar com isso? Então, existe uma série de problemas que existem dentro desse contexto por disponibilidade de serviços que você precisa tratar durante a sua implementação, tratar com mecanismos também da própria borda do seu ecossistema, para que o seu processo seja resiliente por padrão, tá? Eu até falei em performance por padrão, mas essa questão de ser antifrágil e resiliente por padrão é fundamental em qualquer momento, tá? Essa coisa... Não! Você já tem esses problemas hoje. Uma das coisas que eu mais discuto com as pessoas para quebrar os paradigmas é que tudo que nós discutimos hoje de uma forma consolidada são problemas que sempre existiram, tá? Fala para mim quantas vezes você tem problemas aí que a sua aplicação crashou, porque não tinha uma gestão de uma falha, tá? Crashou porque um determinado serviço estava fora, ou perdeu uma determinada informação porque não deveria perder, porque não tinha um tratamento de resiliência. Então são processos que você já tem essa dor hoje, ponto, tá? E se você está se reposicionando numa linha de desenvolvimento digital, quer ser um agente de transformação, quer oferecer uma experiência moderna, né, de solução para os seus clientes, vocês precisam se preocupar com a arquitetura. E essa é uma prática fundamental também na arquitetura, associada ao desacoplamento, associada à padronização do código, associada à adoção de práticas e implementações que vão te trazer performance, tá? Porque performance está associada a como você escreve o código. Depois você vai complementar a sua performance com serviços de cache, mas se você faz um código ruim, eu desafio vocês, seu serviço vai ficar ineficiente, tá? E aí às vezes aparecem implementações que não fazem o menor sentido, né? Parece que foram feitas simplesmente para consumir todo o seu cluster, tá? Então tem que rever esses processos e você não precisa simplesmente fazer isso de forma empírica. Esse é o ponto. Você pode analisar ainda durante o ciclo de desenvolvimento usando ferramentas, tá? Eu vou dar um exemplo. Quem trabalha com desenvolvimento em Visual Studio tem dentro do Visual Studio uma ferramenta para analisar isso. Então você pode analisar questões de performance também durante o seu ciclo de desenvolvimento, antes mesmo de comentar o seu código e colocar. Por que isso não consta no seu critério de pronto do sprint, tá? Por que não consta? Porque código bem feito não consta no seu critério. Por que isso não consta? Tá? Então, são preocupações importantes no desenvolvimento de serviços digitais que deveriam constar, né? E a gente deixa para tratar isso depois e aí não consegue resolver, porque eu já tenho um portfólio gigante de códigos e aí entra naquele fluxo que vocês conhecem, né? Corrige em um lugar, quebra em outro, corrige em um lugar, quebra em outro. E quando vocês estiverem, da mesma forma, com um ambiente computacional como esse que a gente está conversando, rico, tá? Eu posso falar para vocês com propriedade, porque é fantástico, né? Tudo que nós temos hoje de recursos, tanto on-premise quanto em computação em nuvem, para executar as nossas aplicações. Temos que usufruir, tá? E temos que repensar como construímos o nosso software para ter todos esses benefícios, né, associados ao nosso negócio. Dentro do contexto de performance, ter uma estratégia de teste de carga é fundamental também, tá? Como eu já comentei anteriormente, já associado no processo de DevOps. Depois você pode, a depender do tamanho do negócio, da criticidade, ter testes também. Antes de grandes eventos, pode ter outros testes também para medir a sua operação como um todo. E o legal de tudo, né? Nós temos também soluções que fazem o contrário do teste de performance. Elas tentam provocar caos nas nossas aplicações. Isso vai medir a resiliência do seu processo, tá? Então, vale a pena você incorporar também, dentro da sua gestão do seu processo de desenvolvimento de software e aplicações para esse contexto desse sistema distribuído, uma engenharia de caos, para tentar provocar um caos na sua operação e observar como esse seu ambiente containerizado vai reagir a esse cenário de desconforto, né? A engenharia de caos vai provocar um desconforto na sua solução, tentando quebrar processos para ver se aquelas preocupações que nós conversamos aqui estão realmente implementadas e o quanto isso vai tornar
o seu serviço resiliente, antifrágil, né, para oferecer uma experiência para o seu cliente. Tudo que nós estamos trabalhando é para oferecer uma experiência. E é sempre importante refletir, né? Os negócios, as áreas de negócio estão discutindo soluções de comportamento de negócio que vocês precisam se colocar no lugar do cliente para entender, tá? E vocês precisam fazer uma modernização de como estão desenvolvendo o software, de como estão implementando suas práticas de desenvolvimento, práticas de qualidade, práticas de DevOps e práticas de cloud, né? Então, toda essa visão de serviços digitais, ela é muito abrangente, né? E está muito amadurecida, o que é bom, tá? A gente não está falando de algo especulativo, a gente está falando de algo materializado aqui. As empresas que estão tendo sucesso no mercado digital estão adotando, tá? E essa é uma das preocupações também que eu tenho. O meu trabalho, para vocês saberem, é estudar software. Nos últimos 15 anos, eu venho conversando com empresas de todos os tamanhos, empresas que faturam mais de 1 bilhão no Brasil, discutindo estratégias de desenvolvimento de software. E isso é muito desafiador, porque cada cliente é uma conversa distinta, tá? Tem a sua história, tem a sua jornada, e a gente precisa entender a jornada para depois contribuir com o processo de transformação, tá? É uma dica importante também para vocês que estão fazendo transformação e discutirem sobre essa containerização de aplicação. Vocês precisam entender a jornada anterior e ajudar a pessoa que vocês estão conversando a desapegar, tá? Só que você só vai conseguir ajudar uma pessoa a desapegar um paradigma se você se jogar junto na mesma discussão, tá? Então, se junte, entenda o contexto. Depois você vai trazendo parcialmente a sua fase do contexto e vai evoluindo o teu processo de transformação, tá? É fundamental. E nessa experiência que eu venho acompanhando nos últimos 15 anos, estudando software, em grandes projetos, eu vejo todos esses desafios que eu trago para vocês, tá? E é super importante a gente participar de discussões como essa. E eu criei esse bate-papo sobre estratégia de software justamente para ter um ambiente colaborativo, tá? E trazer provocações para vocês. Mas eu gosto muito de receber provocações de vocês. Vocês podem concordar ou não dos nossos bate-papos. É um maior prazer falar sobre software para mim, tá? E é muito bom interagir. Então, compartilhe sempre esse bate-papo, compartilhe com outras pessoas, assina o canal, tá? Assina o podcast no Spotify, acompanhe os bate-papos no YouTube, no Telegram, porque eu estou sempre falando sobre software. É o meu dia a dia e eu gosto muito, né, de entender quais são os desafios de vocês, receber sugestões também de temas para a gente tratar dentro do nosso ambiente de desenvolvimento. E de uma forma muito resumida, se prepare para usufruir todo esse poder computacional que nós temos hoje, tá? Acho que é o primeiro paradigma que as pessoas precisam entender. Tudo mudou, tá? E tudo está acessível. Lembra disso que eu estou falando aqui agora, finalzinho. Já que você chegou até o final, tudo mudou e tudo está acessível. Então essa é a nova dinâmica global, é a nova concorrência, onde empresas concorrem entre si e concorrem globalmente. Startups conseguem concorrer com empresas de 30 anos de tradição. Como? Em que momento da história você viu isso, né? Então, sem precisar ter largos, profundos investimentos, né, em capacidades computacionais. Simplesmente analisando os novos recursos computacionais, implementando uma nova visão de desenvolvimento de software, né, sem se preocupar com paradigmas do passado, vocês vão ter melhores resultados no futuro. A gente tem que sempre entender os nossos aprendizados e principalmente entender os novos desafios, entender a nova estrada. Porque se você não pavimentar um novo caminho, o seu veículo ele não vai passar, tá? Se você ficar tentando sempre fazer a mesma coisa no ambiente containerizado, você não vai ter resultado. Você vai ter mais dor de cabeça ainda, tá? Então, esse é o ponto-chave da discussão e é o que tem motivado, tá, toda a indústria a um caminho nós chamamos de transformação digital. Só que a transformação digital que você escuta no mercado está muito associado a pilares de negócio, tá? E aqui a gente tem que lembrar, né, que no final do dia, a partir do momento que a sua organização tem uma compreensão das práticas de negócio, de como promover novas experiências aos clientes, a organização também precisa compreender, tá, que tem que fazer uma transformação na área de tecnologia.
E é essa reflexão que eu sempre faço com vocês, nos meus bate-papos aqui com vocês. Vocês são agentes de transformação, tá? Tenham também a humildade de olhar como vocês estão trabalhando, como o mercado está e reconhecer os pontos de atenção que vocês precisam ter. Se vocês não reconhecerem que precisam fazer diferente, vocês não vão conseguir fazer diferente. Ponto. E não existe no mercado mais esse espaço de 10 anos de falhas para você continuar sobrevivendo. Porque nesse período, um outro player já está vindo, já está se posicionando. Um período muito mais curto. Eu fui muito caridoso, né? Falar 10 anos à frente. Mas é só para refletir, tá? Eu acho que a maioria de vocês vai entender o que eu estou falando. Então, existe uma questão também profissional envolvida. Se você não entender a mudança, você não vai conseguir promover a mudança. E a mudança envolve o reconhecimento de vários pilares. Por quê? Porque o mundo mudou, tá? E a gente tem que reclamar que o mundo mudou? Não! A gente tem que entender que o mundo mudou, entender onde a gente precisa mudar, nos permitir experimentar caminhos diferentes, tá? E de forma controlada você vai evoluindo, tá? Você não vai ficar inseguro. Esse é o ponto-chave. Se experimente. Tem coisas que talvez não façam sentido para você hoje, mas experimenta. Daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui 6 meses você me procura. E aí você vai me dizer como foi a experiência, né? De um determinado cenário que para você parecia de outro mundo, você começou a praticar, a testar, a ver, e daqui a pouco você não quer mais sair desse novo cenário. Porque é isso que acontece, é isso que eu acompanho, tá? Há mais de 15 anos. Quando a gente faz uma mudança, às vezes existe uma resistência, mas depois, quando as pessoas começam a entender o poder que elas têm agora, com esses novos recursos, com essa nova capacidade, elas não querem voltar. Porque elas começam a entender o quanto de trabalhoso era manter a operação anterior, tá? O quanto de energia que deveria estar sendo aplicada ao negócio estava aplicada simplesmente para manter como estava. E é essa a reflexão. Tomem muito cuidado com o movimento de tecnologia que vocês estão dando. É muito importante vocês entenderem que o processo mudou. Então você precisa rever também toda a trilha de adoção tecnológica, tá? E se preparar cada vez mais para usufruir desses novos recursos computacionais, porque você vai ter uma experiência de escalabilidade, você vai ter uma experiência de alta performance, você vai ter uma experiência, né, de menor custo computacional. Você vai conseguir atender o seu cliente tendo uma presença digital onde quer que ele esteja. E é esse a nossa entrega final, né, no final do dia, tá? E se você não construir uma nova base sólida, pronta para esse momento, a gente vai continuar tentando dar sobrevivência a client server num ambiente que não mais se encaixa, né? Então, esse é um ponto chave. E aí tem até cenários antes, né, mais pré-históricos ainda. Eu fui até bem tranquilo aí nesse processo, só para você contextualizar. Então, repensa toda a experiência de desenvolvimento, repensa o valor que vocês precisam entregar aos clientes e o momento que vocês estão e começa a fazer uma pequena jornada. Não precisa se preocupar em fazer uma grande jornada. Começa por pouco. É sempre importante começar por pouco, por um pequeno bloco. Faz um exercício, faz uma prova de conceito, amplia essa prova de conceito, depois compartilha com outras pessoas da equipe, ouve os feedbacks, entende as rejeições, entende os medos, devolve novas respostas. Vocês vão ver que naturalmente as pessoas vão se conectando na discussão, vão entendendo o novo momento e vão se tornando agentes de transformação. Vocês que participam aqui do bate-papo comigo há muito mais tempo sabem que eu sempre chamo vocês de agentes de transformação. E digo com propriedade, nunca tivemos um papel tão importante na sociedade como agora, né? Nós, profissionais de tecnologia, estamos construindo soluções que impactam milhões e bilhões de pessoas, né? Então, nós precisamos nos preocupar também em estudar, em evoluir, né? Em manter o nosso fluxo de renovação para que a gente tenha sempre as melhores soluções tecnológicas, né? Associadas ao valor de negócio que nós estamos entregando, tá? Então, é o ponto-chave de uma discussão.
Eu recomendo a vocês, se não começaram, começarem hoje, tá? Podem instalar o Docker no ambiente de vocês, outras soluções também de containerização e começar de dentro de casa, fazendo o primeiro teste, subindo seus containers, verificando que você hoje consegue ter um container de um SQL Server, tem um container de um MongoDB, tem um container de Redis, tudo no ambiente local. Tem um container de Kafka, tem um container de RabbitMQ, enfim, o que vocês imaginarem. Tem um container do API Gateway rodando localmente também, fazendo seus testes. Olha só que bacana. Então você tem todo o seu ambiente local. E aí você se concentra, então, em como construir a sua arquitetura de aplicação. Eu gostaria de convidá-los também para testar a plataforma DevPrime e desenvolver o primeiro microservice de vocês em 30 minutos, usando todos os aceleradores, práticas de arquitetura e comportamentos disponíveis que vão te ajudar a avançar estágios no projeto de desenvolvimento de software. Acesse agora devprime.tech, clica lá no Try, se cadastra e faz essa experiência, tá? Instala o CLI, desenvolva o primeiro microservice de vocês e sejam bem-vindos nesse novo ecossistema de sistemas distribuídos.